kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você ouve agora na Rádio América Em Família. Construindo a civilização do amor. Em Família. Boa noite, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um programa Em Família que começa agora aqui na Rádio América Canção Nova. Uma canção nova em sua vida. Essa noite quem está com você sou eu, Mauro Conceição, membro da Comunidade Católica Sagrada Família, com um convidado muito especial, Cyril Schneider, que vai estar conversando conosco hoje aqui. Enquanto você se ajeita, vai pegando já seu celular, seu notebook e vai anotando aqui o WhatsApp da América, o 4210-2299, porque hoje nós vamos falar sobre dar-se um pouquinho, sobre ser voluntário, sobre o porquê é importante talvez eu me movimentar um pouco e ao invés de receber, querer me doar um pouco mais. Está começando agora mais um programa Em Família. Em Família, entrevista. Estamos aqui, começando Em Família Entrevista, com o meu convidado, Cyril Schneider. Cyril, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mauro. Muito prazer estar aqui. E boa noite a todos aí que estão escutando ou assistindo online também com a gente aí. O Cyril é empreendedor, fundador da ESG, né? ESG. Egg Science. Egg Science. Já esteve aqui conosco, acho que já é a terceira, quarta vez que a gente tem a oportunidade de conversar. Agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Imagina, é um prazer. O Cyril, além de um testemunho belíssimo da vivência com Deus, o que Deus já fez na vida dele, ele atua muito nessa área comportamental, né, nessa avaliação dentro das empresas, e também eu acho que pode agregar hoje para a tua vida. Agregar para você que está na paróquia, você que está no teu emprego, trazer essa conversa e tema que ele propôs, que eu achei muito interessante, o que torna as pessoas voluntárias. E antes da gente começar sobre isso, com esse tema, eu queria trazer uma frase do Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, quando ele no Vaticano, num evento que teve no Vaticano, ele falava o seguinte: o mundo precisa de voluntários e de organizações que queiram comprometer-se com o bem comum. Sim, essa é a palavra que muitos hoje em dia querem apagar. Compromisso. É isso mesmo, Cyril? Perfeito. Eu acho que é isso. Quando a gente fala de compromisso, é interessante, existe 3 tipos de compromisso, Mauro. Existe o compromisso. O primeiro nível de compromisso é o compromisso de obrigação. É fazer as coisas por dever, né? Eu costumo pegar o exemplo de que o código da estrada, o código de trânsito, né? Não quer ser multado, então, né? Respeita a velocidade, né? Então, moda quem pode, obedece quem tem juiz, né? Esse é o compromisso de obrigação, o dever. O verbo que a gente usa é dever. Eu faço as coisas porque eu sou obrigado. Aí o segundo nível de compromisso é o que a gente chama de compromisso de continuidade. É quando tem mais a perder do que a ganhar. Então eu faço um custo-benefício e falo, eu vou ter que continuar, vou ter que continuar comprometido. Se você para as pessoas na rua aqui, você perguntar, vem cá, por que você trabalha? 99% vai te dizer, eu trabalho porque tem aluguel para pagar, tem conta para pagar no final do mês, né? Então eu preciso trabalhar. Então o verbo que a gente vai utilizar na continuidade é precisar, né? Então a gente tem primeiro o dever, depois precisar, né? Então isso representa a maioria das pessoas que se comprometem, elas se comprometem por necessidade. E vem o terceiro tipo de compromisso, que a gente chama de compromisso afetivo. E o compromisso afetivo é justamente o nosso compromisso que a gente vai falar de hoje, que é o compromisso do voluntário, que é o verbo que a gente vai utilizar com compromisso afetivo, é o querer. Então quando a gente se torna voluntário em qualquer coisa, né? Pode ser na igreja, pode ser na empresa, né? Depois a gente vai definir um pouco mais o que é ser voluntário. A gente não faz isso porque nem é obrigado e nem porque a gente precisa, a gente faz isso porque quer. E aí justamente a minha proposta hoje é a gente entender um pouquinho o que faz a gente querer se engajar, né?
que faz? Quais são os motivadores que a gente tem por trás disso? A gente modelizou isso. A gente fez uma pesquisa global e a gente levantou os motivadores universais que transformam as pessoas em voluntário. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso que eu acho interessante, né? Na minha época de mundo corporativo, eu vivi uma transição, porque você não falava em empresas de ser voluntário. O máximo que nós sabíamos, e você conhecia pouquíssimas pessoas que falavam, sou voluntário, não havia ONG, década de 80, você não falava, 90, pouquíssimo, 90 começou a se falar o que era ONG, hoje não é mais nem ONG. Isso no âmbito social, né? Agora é OSC, né? Organização da Sociedade Civil. Mas eu lembro aonde eu trabalhava quando começaram a ocorrer as conversas de responsabilidade social, né? Então, eu queria que se abordasse justamente, talvez a gente podia começar um pouco esse histórico, né? Porque a igreja também, ela não trata você que me ouve, talvez você não se vê como um voluntário dentro da igreja, quando você se envolve em algo. E aí acho que você podia falar um pouquinho desse histórico dentro da empresa e até o porquê que levou vocês a fazer essa pesquisa e como que nas igrejas, né, e hoje tem também tantas entidades da igreja que precisam de pessoas que ajudam, né, como que elas possam talvez entender isso, né, como trazer pessoas, mão de obra. São várias coisas, né, vamos lá, vamos por parte. Essa questão de ser voluntário não é necessariamente somente doar o seu tempo, né? Nas empresas se fala muito agora, tem um termo na moda também, que é o intraempreendedorismo. Sim. Né? Ser empreendedor, né? Ou seja, tomar iniciativa, né? Então ser voluntário é um pouco isso também, ser proativo e tomar iniciativa. Isso porque eu quero, não esperar uma ordem, não esperar algo que vem de cima para baixo, não, porque eu quero me engajar, eu quero fazer as coisas, né? Então, tem pesquisa, né, internacionais que provam que uma pessoa engajada, ela produz 50% a mais do que uma pessoa desengajada. Uma pessoa engajada, ela é até 106% mais leais. Qual patrão hoje que não quer isso? Que não quer uma pessoa mais engajada, né? É claro que quando a gente vai para o mundo associativo, né, o mundo sem fim lucrativo, né, o mundo das OCIP, né, OSC e tudo mais, terceiro setor de modo geral, claro, a gente precisa de gente, porque a gente não remunera, então a gente precisa engajar essas pessoas, né? Então a gente precisa de voluntários. O único jeito de fazer acontecer é com voluntários. Tanto que eu falo que o exercício da liderança no âmbito do terceiro setor é muito mais desafiador de que ser líder numa empresa, né? Quando você tem o poder instituído, né, você é o chefe, claro, você manda e o cara obedece, e até porque ele tem um salário, ele tem, entre aspas, essa obrigação de fazer o serviço dele. Mas como que você faz para poder engajar um voluntário? Como que você faz para um cara sair da casa dele num domingo, né, enquanto ele podia estar lá curtindo o fim de semana de boa? O que vai fazer esse cara levantar, sei lá, num domingo cedo para poder fazer uma ação social, dado o seu tempo, e ainda cansar, né? Tem umas atividades assim de voluntário, às vezes você cansa, né? Sim. Como que você faz uma pessoa realmente levantar e querer isso, né? E isso daí foi... Hoje eu queria, antes da gente entrar, daqui a pouco vai ter um intervalo, mas para as empresas, isso está se tornando, talvez, você faz um link em empresa para ter um retorno em termos de produtividade. Então, tem uma questão de retorno, mas também tem uma questão geracional. A gente está vivendo um cismo geracional atualmente, né? A nossa geração, a geração X, né? É os nossos pais baby boomers. A gente foi formatado para planejar o futuro, para garantir o ter. Nossa vida é baseada no ter, né? Nosso símbolo de sucesso é ter uma casa própria, 2 carros na garagem, um cachorro de pedigree e uma bela aposentadoria. Isso que a gente quer. Isso é o símbolo de sucesso para nós. Pergunta para um moleque de 20 anos hoje se ele está a fim de financiar uma casa de 30 anos. Ele vai dizer, Deus me livre, não quero não. O cara não quer nem carro, não quer passar habilitação. Tem muito jovem que não quer fazer faculdade. Para que passar 4 anos de faculdade para tudo que eu vou aprender vai ser obsoleto? Então, essa nova geração não está orientada por ter, ela está orientada por ser. Ela está orientada por viver, ela está orientada por propósito, ela está orientada, assim, justamente muito mais para a qualidade de vida
A gente aturou muitas coisas, a gente teve que ter muita resiliência para poder realmente chegar onde chegou. Eles não. Eles pedem demissão, você não precisa demitir ele. Ele pede demissão antes mesmo de você demitir ele. Então, eu falo que as empresas que não adaptaram as suas culturas para essa nova geração vão quebrar por falta de mão de obra nos próximos anos. Então, não é mais uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Não é achar legal, vamos trabalhar engajamento. Não, é porque é uma necessidade. Se você não for capaz de motivar e engajar essa nova geração, você não vai ter gente para trabalhar amanhã. Isso é uma questão de sustentabilidade. Então, é um tema que vem crescendo muito, porque o turnover, né, a rotatividade nas empresas está explodindo. A taxa de retenção hoje no Brasil, média, né, de 2024, é de 25 meses. Então, assim, esse negócio de ficar 20 anos numa mesma empresa, quanto tempo você ficou na tua empresa? Eu fiquei 27 anos. 27 anos. Você acabou, essa página já foi virada, né? Então, agora realmente tem é uma necessidade do mercado. Isso vem mudando numa velocidade muito grande, né? Quanto mais a gente aumenta a IA, a utilização da inteligência artificial, mais o fazer vai ser substituído e o que vai sobrar para o ser humano é o ser. Então a gente vai ter que voltar a humanizar o ser humano, cada vez mais. Então a gente vai continuar essa conversa. Você que está nos acompanhando, espera aí, vamos para um rápido intervalo para a gente continuar nosso bate-papo. Abril é tempo pascal. Celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. Com gratidão, vivemos a esperança e a paz trazidas a nós por meio da ressurreição. Nosso coração se enche de júbilo, de alegria, porque o meu e o seu Senhor vive para sempre. Páscoa é vida nova em Cristo. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Grande é o Senhor e sumamente louvável. Insondável é a sua grandeza. Salmo 144, versículo 3. Você já parou para pensar no país que você quer? Nós sabemos bem o Brasil que queremos. Um Brasil em que as mulheres se sintam mais seguras, com oportunidades iguais de trabalho e vendo seus filhos bem cuidados. Por isso, precisamos de mais mulheres na política, participando ativamente das decisões. Porque o Brasil sempre melhora com o PT e com mais mulheres no poder. Propaganda partidária gratuita do PT. América. 20h15. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Em Família. Foi rapidinho, já voltamos, programa Em Família com Cyrille Schneider, falando hoje sobre o ser voluntário. Começamos falando aí sobre os compromissos por obrigação, a continuidade, o compromisso afetivo, que é o voluntário. Isso, o compromisso voluntário. E agora nós podemos abordar a continuidade disso, né? O que leva a pessoa a ser voluntário? Eu acho que assim, as pessoas às vezes se perguntam, mas como que eu faço, né, para transformar as pessoas em voluntário? Isso é válido para qualquer líder, né? E pode ser líder de uma pastoral, pode ser um padre que está nos escutando, pode ser, enfim, qualquer líder de empresa também. Como que a gente transforma uma pessoa em voluntário? Existem 2 grandes pilares, tá, para transformar uma pessoa em voluntário. O primeiro pilar é o pilar do pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer a uma tribo. Todo ser humano precisa pertencer a uma família. Isso é uma necessidade humana. Pode ir em qualquer lugar do planeta, a gente precisa. Maura, qual a primeira coisa que a gente te pergunta em São Paulo quando você encontra alguém? Qual a primeira coisa? A primeira pergunta que as pessoas te fazem. O que você faz? Antes disso, onde você mora? Também. Em São Paulo, e onde você mora? Por quê? Porque se você mora lá no Itaquerão, ou você mora no Jardim Europa, você não é da mesma tribo. Sim. Para o brasileiro, o status quo é muito importante, né? O vestimento, né? As pessoas precisam ter iPhone, precisam ter carro, precisam... Então, né, o status quo, mostrar que eu pertenço é muito importante, né? Eu falo que você não é brasileiro se não tem um time de futebol, né? Você tem que ter uma religião, você tem que escolher um partido político, mesmo se você não vota, né? Então, assim, né, a toda hora você precisa se posicionar porque a gente quer saber de que tribo você faz parte. Então, o pertencimento é o primeiro ponto, né, que é importante. Eu preciso me sentir pertencente. O que está por trás desse pertencimento?
existe primeiro o sentimento de unidade. Unidade é, eu me identifico com você, a gente tem o mesmo propósito, a gente tem os mesmos valores, a gente tem uma mesma visão do mundo. Então me identifico contigo, então me aproximo de você, por isso, me sinto unido. Quanto mais me sinto unido a um grupo, mais me autorrealizo. Claro, me sinto bem de estar com vocês, então, claro, vou me autorrealizar, né? Essa autorrealização, ela vai me levar a me tornar compassivo. A compaixão é o fruto da empatia. A empatia é a capacidade de se conectar com os outros, então eu me conecto com o meu grupo, eu me sinto bem com o meu grupo, e eu tenho vontade de ajudar aqueles que eu amo, não é assim? Eu quero ajudar a minha família, quando alguém fica doente, quando, né, todo mundo se mobiliza, quando alguém tem um problema, todo mundo se mobiliza e quer ajudar. Então, eu vou justamente, né, me tornar compassivo, né? A compaixão, ela vai me levar a um segundo grande pilar, que é o pilar da contribuição, né? A gente fala que o trabalho dignifica o homem, né? Sim. Então a gente precisa contribuir, a gente precisa se sentir útil, né? Então, para se sentir útil, a contribuição ela começa com a iniciativa. Então, a iniciativa, né? Eu sou compassivo, eu quero ajudar os outros, então eu vou tomar iniciativa para poder ajudar os outros, né? E conforme eu vou tomar iniciativa, eu vou crescer. Eu vou fazer crescer meu grupo, vou fazer crescer minha tribo. E quanto mais eu cresço, mais eu conquisto. E aí, nessa hora, tem uma coisa muito interessante. Porque a conquista, ela gera mais pertencimento. Quando o Brasil levanta a Copa do Mundo, não tem mais partido político, não tem mais religião, não tem mais raça, não tem mais nada. Todo mundo é brasileiro. Porra, a Copa do Mundo, ganhamos, né? Você concorda comigo? Sim, é verdade. Então, a conquista, quando a gente conquista junto alguma coisa, isso nos une a mais, volta a unidade, né? Volta a nos conectar, volta a se sentir realmente uno, né? Então isso gera um ciclo infinito, se você perceber, né? Que aqui a gente não dá para mostrar, mas existe um ciclo infinito. Unidade gera autorrealização, que gera compaixão, que gera iniciativa, que gera crescimento, que gera conquista, que se reconecta com unidade. Inclusive a gente tem um modelo, né? A gente mostrou, como sabe o 8 do infinito, né? Aquele 8 deitado do infinito. Então quando você leva uma pessoa nesse ciclo, ela se torna cada vez mais voluntária. Vira quase como uma droga, né? Porque a pessoa, você retroalimenta justamente uma vontade de quanto mais eu contribuo, mais me sinto pertencente. Quanto mais eu pertenço, mais eu quero contribuir, e isso não tem fim, né? Então, e aí por trás de cada um dessas 6 dimensões e 2 pilares, aí depois vem um monte de motivadores, né? Não sei se a gente vai ter tempo de listar todos eles aqui. A gente pode dar alguns exemplos, né? Mas dentro desses 45 motivadores, nenhum deles é dinheiro. Então, tudo que eu falei até agora não envolve grana, não envolve investimento. É 100% de entender, escutar o outro e entender o que o outro precisa nesse momento. Porque as motivações, elas mudam durante a nossa vida, né? Pega você contrata um jovem agora, né? Que tem 20 anos, está na faculdade, mora na casa dos pais. Então ele tem determinados sonhos, tem determinada necessidade, né? Ele está num momento de vida muito específico. No meio do ano ele casa, junta as trouxas, vai morar com a esposa. Meu, já mudou necessidade, já mudou sonho, já mudou tudo. Aí no final do ano ele descobre que ele vai ser papai. Meu amigo, ó, no mesmo ano ele mudou 3, 4 vezes de tudo. Mudou tudo. Círculo de amigos. Tudo, mudou as necessidades, mudou tudo. Então, o que acontece? Quando você tem uma equipe pequena, é fácil você acompanhar, você vai almoçar, tomar café, né? Você acompanha a vida de cada um, tá? No bate-papo e tal, no café. Mas como que você faz quando você tem uma empresa que tem 1000 pessoas? Como que você faz para acompanhar isso? Aí tem que ter justamente uma metodologia, você tem que ter uma forma de medir isso, né? E isso que nós desenvolvemos, né? A gente desenvolveu uma ferramenta que permite medir isso a grande escala. Então a gente consegue entender realmente qual a cultura realmente das empresas, né? E de qualquer organização, na verdade, né? Então uma vez que você consegue medir, você consegue identificar aonde que está o gargalho, onde que está o problema. O que está impedindo as pessoas de se engajar mais? É um problema de unidade? É um problema, de repente, de iniciativa? Depende do momento da pessoa, né?
E isso não é baseado em personalidade, ou em currículo, não, é baseado em momento de vida. Então isso é muito particular. E esse momento de vida ele é influenciado por um monte de variáveis, né? Que vai influenciar a nossa vida, que vai fazer a gente querer algumas coisas mais que outras, né? Eu acho interessante essa abordagem sua, é que eu fico pensando aqui, maquinando, né? Porque como que a gente... Porque no mundo corporativo faz sentido, né? Deve ter um método. Eu lembro na época da empresa que eu trabalhava, que decidiram escolher um foco, eles montaram um projeto de escola com uma fundação, com uma população carente, e contrataram uma consultoria que falou, essa talvez seja a vocação aí para vocês iniciarem algo no âmbito de responsabilidade social. Mas eu fico pensando, até nas igrejas, nas paróquias, em comunidades, como você faz essa transcendência. Eu estou falando para você que está nos acompanhando, você que está na igreja, você que às vezes está numa fundação, numa nova comunidade, né? Se você consegue também perceber, porque a gente sabe que a vocação é algo muito espiritual, a gente ouviu que Deus quer. Mas até naquilo onde a gente está dentro, eu falo por vivência, na comunidade que eu... né, a gente precisa encontrar um propósito, né? Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela falava que se a gente pegar um alfinete do chão por amor ao próximo, eu estou salvando alma, porque eu estou direcionando aquilo, né? E isso, você acha que isso a gente consegue aplicar também, Cyrille? O propósito é um dos motivadores, um dos 45 motivadores que faz parte da dimensão da unidade, justamente, né? O que acontece? Existe o propósito pessoal, todo mundo tem uma razão de existir, né? A razão de ser. Né? Quando a gente é concebido, Deus já nos dá uma missão, né? Depois cada um tem a vida inteira para descobrir. Tem gente que descobre mais cedo que outros, né? Tem gente que precisa de porrada para poder acordar, né? Mas é isso, todo mundo tem um propósito, né? E aí, a grande dificuldade justamente é de poder, quando você tem um propósito de uma associação, de uma igreja, de uma pastoral, de uma comunidade, é você conseguir justamente alinhar o propósito de cada um com o propósito da organização. Porque tem uma coisa muito importante nisso. O propósito da organização tem que atender o seu propósito. Não é você que tem que atender o propósito da empresa, o da organização. É o contrário. A organização está a seu serviço. Não é você que está a serviço da empresa. Se isso está invertido, você se torna escravo. Isso não é sustentável. Tá? Então, é muito importante que a gente consiga entender que... Quando você fala isso, tem de fazer sentido para a pessoa. Imagine que você tem 20 pessoas na comunidade, ou numa pastoral. Você precisa que aquele propósito da empresa atende a cada um. E justamente conseguir significar isso é gerar unidade. Quando eu consigo justamente conectar o propósito da organização a cada uma das pessoas, cada um entender como que isso se encaixa no seu propósito, aí sim eu consigo gerar unidade. Essa já é a grande pergunta para o segundo bloco, né? Porque é uma questão difícil. Você que está nos acompanhando vai pensando nisso, né? Você está sendo atendido no teu propósito? Aonde você está atuando, na tua empresa, no teu trabalho, na tua igreja, na tua comunidade? A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco dessa conversa. Em Família. Em abril, comemoramos a vitória de Jesus. A passagem de Cristo da morte à sua existência definitiva e gloriosa. Cristo ressuscitou. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Neste tempo pascal, recebemos de forma direta as graças da ressurreição de Jesus. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Quer aprender como fazer um Pix e ajudar a Canção Nova a transformar vidas? Abra o app do seu banco, entre na área de Pix e clique em transferir. Escolha a chave e-mail e coloque pix.doação@cançãonova.com. Digite o valor e confira se o beneficiário está como Rádio Canção Nova. Se estiver, é só confirmar. Contamos com você.
O PT governou o Brasil por 5 vezes, mas dessa vez encontramos o nosso país devastado. E junto ao presidente Lula e ao povo brasileiro, estamos reconstruindo o Brasil no caminho da prosperidade. Diminuímos o desemprego e zeramos os impostos dos alimentos da cesta básica. Garantimos mais oportunidades para 4 milhões de estudantes. E seguimos avançando com a reforma da renda e a isenção do imposto de renda. O Brasil sempre melhora com o PT. Propaganda partidária gratuita do PT. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, as dá a Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort. O trabalho de evangelização conta com muitas mãos para que se chegue aos corações. Por isso, a Canção Nova conta com você e sua generosidade para que possamos estender essa missão. Seja um voluntário Canção Nova. Conheça mais sobre esse chamado. Acesse blog.cançãonova.com/voluntários e junte-se a nós. Contamos com você. Toda segunda-feira, às 10 da noite, um jeito irreverente de evangelizar. Buscai as coisas do alto com Padre Léo. Segunda-feira, às 10 da noite, aqui na América. Uma canção nova em sua vida. América. 20h29. A logo do Jubileu apresenta a humanidade nos 4 cantos da terra. Mostra a solidariedade que une todos os povos, agarrados à cruz, sinal da fé e da esperança que nunca pode ser abandonada. As ondas indicam a peregrinação da vida. E por fim, vemos a âncora que nos remete à esperança, que é a âncora da nossa alma. Rádio Canção Nova, vivendo com você o Jubileu Peregrinos de Esperança. Rádio América. Voltamos a apresentar Em Família. Em Família, entrevista. Muito bem, estamos de volta. Segundo bloco Em Família Entrevista, falando sobre o que torna a gente voluntário, o que torna as pessoas voluntárias, aqui com o Cyrille Schneider, fundador da Egg Science. Egg Science International. Mas Cyrille já é de casa, tá? Já tem muita história aí, já estamos alinhando outros temas para a gente estar falando aqui, trazendo para vocês. Não focado aqui no Em Família Entrevista, né? Tem Escola de Família, mas esse tema sobre voluntário não é focado só para você também na tua vida religiosa, na tua vida espiritual, porque a gente precisa ser pleno, ser completo, e isso agrega na nossa vida profissional. Esse mês aí, mês de maio, mês de São José Operário, e a gente precisa ser pleno. Deus quer isso na providência dele, você como pessoa completa, você servindo a ele, mas ele quer a gente realizado na vida profissional. O bom profissional cristão é como Monsenhor Jonas, mas aquele foi seu inspirador, né? São João Bosco. A gente precisa ser bons cristãos e honestos cidadãos. E é incoerente a gente ser bom cristão e ser mau profissional, não ser justo com aquilo que a gente faz, não corresponder àquilo que vem para a nossa mesa, e precisamos ter o justo. Então é bom esse papo, essa conversa sobre ser voluntário para você da tua pastoral, você que está na tua comunidade, mas anota isso, pensa na tua vida profissional também, você que é líder também, líder de pastoral, o que você pode fazer de diferente para atrair mão de obra, atrair, né? A gente sempre fala, né, Cyrille, né, a messe é grande e os operários são poucos. Não é isso? Eu acho que vale a pena, pegando esse gancho, responder a pergunta, né? Tá, mas por que se tornar voluntário, afinal, né? O que a gente ganha nisso, né? Para mim, se tornar voluntário é escolher ser feliz. Pode parecer utópico o que eu tô falando aqui, né? Então vamos definir o que é felicidade primeiro. A felicidade para mim é muito simples. Agora tem congresso da felicidade, tem muitas coisas, né? A gente falando de felicidade e tal. A felicidade é muito simples. Você tem uma expectativa, né? Você espera alguma coisa
E se a sua realidade está acima da sua expectativa, você está feliz. Se a sua realidade está abaixo da sua expectativa, você está frustrado, está infeliz. Vamos lá, vamos pegar um exemplo bem concreto. Não sei qual a temperatura em São Paulo agora. Deixa eu ver aqui. Você tem a temperatura aqui em algum lugar? Tá uns 20 graus. Tá 19 graus. Pronto, tá 19 graus aqui, tá dizendo, ó. Então vamos lá. Se você vai na rua agora e perguntar para as pessoas, vem cá, como que você tá vendo a temperatura? Tem gente que vão dizer que tá frio, tem gente que vão dizer que tá quente, e tem gente que vão dizer que tá bom. Certo? Você vai encontrar o tipo de gente. Ah, com certeza. Né? A questão é que a temperatura é a mesma para 20 milhões de pessoas que circulam nessa cidade. É a mesma temperatura. É 19 graus para todos os paulistanos que moram aqui, certo? Então, a temperatura é a realidade. Só que a expectativa que cada um tem sobre essa temperatura é diferente. Então, teve gente que vão ficar frustrada com a temperatura e tem gente que vão ficar feliz com a temperatura, certo? Então, existe uma diferença entre aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu consigo ter, aquilo que eu posso mudar na minha realidade e aquilo que o meu ambiente me proporciona ao meu redor. Então vamos lá. Se eu achar que está frio, eu posso colocar um casaco, né, me vestir, ir num lugar aquecido e eu posso mudar a minha realidade. Certo? Sim. Mas eu não posso mudar os 19 graus de São Paulo. Não. Você concorda comigo? Sim. Da mesma forma, se estou com calor, eu vou para um lugar que tem ar-condicionado e eu posso mudar a minha realidade, mas não posso mudar os 19 graus de São Paulo, que são iguais para todos. A questão é que as pessoas elas enxergam geralmente com suas lentes, né? Cada um tem suas lentes, tem a sua visão. E isso é moldado em função de toda a nossa vida, da nossa experiência, do nosso conhecimento, do nosso nível de consciência, a compreensão que a gente tem daquilo que está acontecendo dentro de mim e ao meu redor. Baseado nisso, eu faço uma leitura. E baseado nessa leitura, eu crio expectativas. Então, quando a gente fala de felicidade, é muito relativo. O que me deixa feliz, de repente, não vai te deixar feliz, porque a sua expectativa é diferente. Apesar da gente estar vivendo a mesma realidade, né? A gente está na mesma cidade, a gente vive né, no mesmo bairro, na mesma comunidade, a gente participa da mesma empresa, a gente trabalha no mesmo escritório todos os dias. Mas se você tem 10 pessoas, você pergunta para cada um vai ter um grau de felicidade diferente, apesar de ter exatamente as mesmas condições, né, de vida. Por quê? Porque a expectativa é diferente para cada um. E isso é importante, porque quando a gente vai querer justamente se tornar voluntário, é justamente nessa busca de felicidade. Né? Eu falei que se tornar voluntário é querer ser feliz, né? Buscar essa felicidade. Porque, claro, se eu consigo viver aquilo que eu quero, se eu sou atendida na altura da expectativa que eu tenho, eu vou ser feliz. Então, quando eu sou voluntário, a gente viu que o compromisso afetivo é querer, né? Então, eu sou voluntário porque eu quero. Se eu consigo viver aquilo que eu quero, eu sou feliz. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, gente, o que faz esses voluntários, né? O que move esses voluntários, né? É justamente essa busca por felicidade, porque isso me deixa feliz. Esse é o salário do voluntário. É ser feliz. É viver uma coisa que eu estou querendo nesse momento. Esse é o salário, porque eu não tenho salário financeiro, eu não tenho um retorno, às vezes. Eu faço isso gratuitamente, monetariamente, eu estou dando do meu tempo e tudo, mas eu ganho também muito. Que não é um ganho diferente, é um ganho de felicidade. E chegar no final do dia, deitar na sua cama e falar, caramba, hoje foi top. Hoje eu curti pra caramba, né? E ter esse orgulho, ter essa, sabe, sentir esse preenchimento, né? Se sentir cheio, né? Então acho que é por isso que a gente se torna voluntário. E isso, quem é líder tem que entender isso. Tem que entender que se eu quero que a pessoa se torne voluntário, eu tenho que estar preocupado com a felicidade do outro. E a felicidade do outro não é a minha. Sabe? Às vezes escutei, pode parecer piada o que eu vou falar, tá? Mas é real. Chegando numa empresa de grande porte, na área de sistema de pagamento, né? Essas empresas grandes. E aí
a menina de RH me fala, Cirilo, eu não estou entendendo. Estou desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Nós gastamos aí 150 mil reais numa sala de descanso maravilhosa. Colocamos puffs coloridos. Tem pembolim, tem PlayStation, tem Coca-Cola à vontade. E as pessoas continuam infelizes. Eu não estou entendendo. Não sei mais o que fazer. Me ajuda. Aí eu perguntei para ela, vem cá, mas... você perguntou para as pessoas se elas queriam uma sala de descanso com puff e pembolim? Ah, mas é legal. Talvez é legal para você. Realmente, a tua sala tá linda. Para tirar foto, né? A gente fala instagramável, né? Agora, né? A palavra. O lugar é instagramável, né? Então, assim, é lindo para tirar foto pro LinkedIn, fazer post. Tá maravilhosa a tua sala. Mas você tem que perguntar para as pessoas. Tem 300 pessoas trabalhando só nesse andar, são 300 pessoas. É para eles que tem que perguntar. Aí eu fui perguntar para essas 300 pessoas. Cara, aquela sala virou meme. E brasileiro é campeão em meme, né? Acho que do mundo, né? Acho que o brasileiro se destaca, né? Em fazer meme, né? Então, assim... E aí o pior é que o RH perca toda a credibilidade com isso, né? É um tiro no pé que ele se dá. Então tem muita boa vontade, mas uma boa vontade baseada em mim, não baseada no outro. Por isso que a primeira competência que a gente tem que trabalhar para poder engajar voluntário é a competência da empatia. É a capacidade de me conectar realmente com o outro, né? Só para reforçar a empatia não é se colocar no lugar do outro, tá? É muita prepotência achar que eu posso me colocar no seu lugar. Eu nunca serei você. Então, mas acho que até para quem está nos ouvindo, mesmo para mim, muito tempo, se eu ouvir essa definição, né? Uhum. Ter empatia, eu saber me colocar no teu lugar. Mas tá errado. É muita prepotência. Ah, Cirilo, eu sei que você tá sentindo, sabe? Não. Você tá no meu corpo para saber que eu tô sentindo? Não, você não tá sentindo o que eu tô sentindo. É muita burrice querer se colocar no lugar do outro. Imagina que a pessoa tá no fundo do poço. Você vai entrar no poço? Como que você vai ajudar ela? Então, lembra que eu falei da compaixão, que é fruto da empatia? Sim. Empatia é você reconhecer que a pessoa está no poço. A compaixão é você estender a mão para tirar ela do poço, né? Então, eu preciso primeiro me conectar com o outro, ter a capacidade de fazer a leitura correta do que o outro realmente necessita. Não se trata do que eu gosto, não se trata do que é importante para mim, se trata de entender o que é importante para o outro. Então, o primeiro passo é isso. Perguntar para as pessoas o que elas querem. Isso é muito individual, é muito pessoal. Então, se você tem 10 pessoas, você pode ter 10 vontades, 10 necessidades diferentes. E isso tem que ser respeitado. A gente tem que aceitar. Só que muitas vezes o brasileiro ele tem essa dificuldade de entender a diferença entre aceitar e concordar. Como a gente está numa cultura baseada no statu quo, eu quero ser reconhecido socialmente, eu quero que todo mundo concorde comigo. E quando alguém discorda de mim, ele me discrimina. E quando me discrimina, se torna meu inimigo. Aí pronto, polarizou. Olha a política, olha a religião, olha futebol. Pode aplicar o que você quiser. Sim. Né? Então, eu preciso entender que eu preciso aceitar o outro. Eu preciso respeitar o outro. Não importa se eu gosto ou não. E se eu quiser engajar ele, eu preciso entrar no mundo dele. Eu preciso fazer o esforço para entrar no mundo dele, para poder justamente atender a necessidade dele, que vai fazer com que essa pessoa seja feliz e ela queira se engajar. Não dá para forçar isso. Não existe, né? Felicidade não se compra. Confiança não se compra, né? Não dá para forçar isso. Tem uma coisa interessante, uma vez, num platô de TV, não me lembro agora o programa, eles juntaram um monte de casais, assim, tipo, com 50 anos de casado e mais, né? Tudo velhinho, assim, né? E aí eles estavam perguntando pros velhinhos, né, o segredo, né, de como que eles, né, ficavam tanto tempo juntos, né? E aí chegaram numa velhinha, o velhinho do lado, tranquilo, assim. Aí perguntaram pra velhinha, o seu marido lhe fez feliz? Aí ela falou assim, meu marido nunca me fez feliz. E o marido tranquilo, nem se mexeu. E aí todo mundo ficou assim, né? Caramba, meu, 50 anos de casado, sei lá, nunca ficou feliz, como assim? Mas eu sempre fui feliz na minha vida. Aí todo mundo ficou, né? Como assim, né? Você falou que ele nunca te fez feliz, você foi feliz? Não. E eu sabia que ele ia mudar. Então eu escolhi ser feliz independentemente dele. A felicidade dependia de mim, não dele. Porque se você cria, se a tua felicidade depende do outro, você vai viver frustrado. Se a tua felicidade depende do mercado, se a tua felicidade depende das coisas de fora, você sempre vai ser infeliz. Porque você não tem controle sobre tudo. Então a felicidade é uma decisão, é uma opção que eu tomo de dizer, ok, eu preciso viver em coerência entre aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho e aquilo que
eu sou capaz de ter. E isso que você está falando, eu acho que para quem está ouvindo a gente, isso para a nossa vida de fé também é extremamente aplicável, né? Porque a gente às vezes fica esperando que todos os problemas da nossa vida estejam resolvidos para eu dar um passo num sentido diferente, né? Num movimento diferente. Esse domingo, na paróquia que o Cirilo vai, eu também frequento a missa lá, teve uma ação missionária, um dia de voluntariado lá. Mas na homilia, o padre Ediclé, ele comentava, ele falava, as pessoas que estão aí, que vieram 6 e pouco da manhã trabalhar, todos têm problemas. Pergunta para cada um, todos têm problemas. Ninguém esperou o seu problema estar resolvido para dar um passo, para fazer algo. E eu queria que você se desse tempo, Cirilo, que você abordasse isso, né? Que você falou que o voluntariado é o caminho para ser feliz, a pessoa que é voluntária, ela fica feliz. Mas parece também, eu posso até extrapolar um pouco, por muitas vezes na vida da gente, é um caminho de cura, né? Porque eu conheço tantas pessoas que estão afogadas nos seus problemas. Então, mas justamente... Nos seus problemas. Eu falo assim que, né, a grama do vizinho sempre está mais verde, né? A gente olha para os outros, né? Aliás, se você pegar o Instagram, os brasileiros, nossa, o Brasil é o melhor país do mundo. Ninguém tem problema no Brasil, né? Basta navegar no Instagram, né? Tá lindo, maravilhoso, né? Todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, né? A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que problema não é exclusividade de ninguém. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Eu já entrevistei altos executivos na vida, né? Que tinha tudo materialmente falando e eles tinham os mesmos problemas que as pessoas comuns, né? São problemas de relacionamento, são problemas enfim, às vezes problema consigo mesmo, né? A gente, né, tendo os seus próprios desafios com a gente mesmo, né? Então, eu acho que justamente quando a gente se torna voluntário, a gente tem esse momento de felicidade, né? Tem todos os problemas de casa, do trabalho, mas no domingo eu levanto às 6 da manhã para poder ajudar lá na paróquia. Eu vou passar um dia em que eu vou poder ser feliz, em que eu vou poder esquecer um pouco esses problemas, em que eu vou fazer uma coisa que me dê prazer, em que eu vou poder sentir que eu estou contribuindo, sentir que estou pertencente, lembra do pertencimento e da contribuição? Eu estou pertencente a uma comunidade, sentir que eu estou contribuindo com essa comunidade, isso me preenche. Isso me faz esquecer um pouco justamente todos esses problemas. Claro que vou voltar para casa e meus problemas vão estar lá, né? Mas aquilo me deu um alívio, né? Me deu uma ilha de felicidade no meu fim de semana, né? Então, eu acho que é terapêutica mesmo. Eu acho que é terapêutica. A felicidade é terapêutica, na minha opinião, sabe? Mas uma decisão. E parte da consciência primeiro, de que isso começa comigo. Eu não posso... Sabe, as pessoas que colocam a felicidade no próximo iPhone, no próximo carro. Comprou o iPhone, colocou no bolso e aí, você faz o que depois? Quanto tempo dura essa euforia? Dura muito, né? Porque isso não se sustenta, né? E aí o iPhone você vai trocando, depois tem o outro, né? E aí todo ano sai um novo, né? Então você nunca vai estar satisfeito, né? Então, isso sem dúvida, conseguir alinhar esse propósito, encontrar esse propósito, se conhecer a si mesmo, é uma coisa que sem dúvida é um primeiro passo. Quando a gente fez um projeto na paróquia, na Imaculada Conceição, lá no Ipiranga, né, na Nazaré, né, que fica no campus da PUC, né? Já faz uns 10 anos, né? Foi quando chegamos lá em casa, chegamos junto com o Padre Boris, né? E a paróquia estava acabada, né? Tinha 30 gatos pingados nas missas, né? E o padre chorava. Eu falei, meu Deus, o que a gente faz, né? E tinha dívida. A empresa a igreja tinha dívida e tudo. Então eu fiz uma proposta para o Padre Boris. E eu falei, olha, se você quiser eu te ajudo a revitalizar a paróquia. Só que tem uma condição. Tem duas. Primeiro, o cara carta branca. Tudo que eu falar, você vai ter que topar. Eu não vou sair da DSI, falei para ele. Né? Não vou sair da doutrina social da igreja, pode ficar tranquila. Não vai fazer nada que não seja dentro das regras. Mas eu quero carta branca. A segunda coisa, eu não quero que o senhor não faça nada. Não quero que o senhor se envolva nas coisas. O senhor vai estar junto, se apoiando, motivando, mas o senhor não vai fazer. Quem tem que fazer, as pessoas têm que entender que essa paróquia é
justamente dos paroquianos, não é do padre. Porque o senhor vai ser transferido daqui 6 anos, e aí vai ficar como? A paróquia vai depender? Então, isso é válido para uma empresa. A equipe não pode depender do líder. O líder ele tem que estar a serviço. E não o contrário, não é a equipe que está a serviço do líder. Jesus Cristo ensinou isso lavando os pés dos discípulos. E o Pedro falou, não. Então não? Então você não tem parte comigo, pode cair fora. Né? Jesus mostrou um exemplo. Sim. É o líder que está a serviço. Então, a equipe ela tem que entender justamente, a pastoral ela tem que ter sua autonomia, dentro das regras estabelecidas, obviamente. Né? Mas o que a gente fez na época? A primeira coisa que a gente fez um censo. A gente fez um censo paroquial. Né? E aí, a gente perguntou para as pessoas, o que vocês querem? Por que vocês vão na missa? O que vocês esperam de uma paróquia? Ou seja, a gente levantou o quê? A expectativa das pessoas. A gente perguntou para eles, a gente não supôs. Eu acho que talvez as pessoas venham na missa. Não tem que achar nada. Eu vou perguntar. Depois disso, a gente elaborou 56 projetos na época. Né? Em todas as áreas, a gente dividiu o comitê, não se chamava pastoral ainda, né? Era comitês de propósito, a gente não quis chamar de pastoral inicialmente. E a gente formou líderes para dirigir esses comitês e aplicar esses projetos. E aí tinha projeto de liturgia, de infraestrutura, para a infância, para tudo, né? Isso se transformou depois nas pastorais. E o que a gente fez? A gente fez as pessoas criar projetos. A gente fez as pessoas começar a contribuir. Mas com que base? Com a base das expectativas deles, com base nos projetos deles, baseado nas esperanças deles. O que eles querem? Então eu falei, tá bom, gente, vamos aplicar exatamente aquilo que vocês querem. Vocês que estão pedindo isso, então vamos fazer isso. Né? Então, claro que se você perguntou para a pessoa, o que você quer? E depois você fala assim, tá bom, eu vou fazer o que você quer. Óbvio que a pessoa, né, vai querer se engajar. É óbvio isso. Né? Você não precisa fazer muito esforço. Sim. O problema é que a gente está muito no achismo. A gente está muito olhando pela nossa ótica e não pela ótica do outro. Então, essa questão de ser voluntário, justamente nessa perspectiva de se colocar a serviço, né, é justamente você se conectar com o outro e entender justamente o que o outro quer. E aí, quando eu consigo criar esse movimento, eu consigo engajar as pessoas. E aí as coisas acontecem. E aí você pode olhar a Imaculado hoje, né? Inclusive, a gente teve o reconhecimento depois da Arquidiocese, né? Não sei se você sabe, a gente recebeu a medalha São Paulo Apóstolo, né? Sim. Em 2018, né? Foi o jubileu. Pode até explicar para quem está nos ouvindo. A medalha São Paulo Apóstolo é um reconhecimento da Arquidiocese de São Paulo que premia justamente as iniciativas pastorais, né? Dentro da Arquidiocese. E na época, com esse projeto, a gente chamou de jubileu, né? Porque a paróquia fazia 50 anos, né? Em 2018. A gente ganhou esse reconhecimento como inovação pastoral, justamente por ter conseguido justamente revitalizar né, redinamizar completamente a paróquia, né? E hoje tem, sei lá quantos paroquianos, tem mais de 400 pessoas, né, que participam aos fins de semana, né? Com várias pastorais agora, com cada uma autônoma, né? Então, assim, e isso partiu disso, partiu justamente dessa primeira pergunta: o que você quer? O que você vive hoje? O que você gostaria de viver? O que você espera da organização com relação àquilo que você gostaria de viver? A gente tem que perguntar para as pessoas. Não dá para adivinhar, não. Acho que isso é a grande lição que a gente tem que aprender hoje. Para quem está nos ouvindo e quem é pai e mãe, você pode aplicar isso com os filhos. Sabe? Às vezes os pais têm muito... Né? Claro, a gente tem vontade, a gente quer ver nossos filhos bem, né? Só que às vezes a gente quer pôr nossos filhos. Né? E a gente esquece... quer impor, né? Impor algo na nossa visão. Eu gostaria que meu filho fosse médico, né? E às vezes ele não tem vocação para ser médico. Tipo, quer ser engenheiro, quer ser médico não, pô. Né? Então, assim... E aí a gente acaba meio que estragando o relacionamento. E às vezes por respeito e por... Né? Às vezes as pessoas até baixam a cabeça, né? Sim, senhor, né? Quando a gente fala com o padre, sim, padre, né? A gente acaba, o padre tá pedindo, então a gente tá falando sim, né? A gente não quer dizer não pro padre, né? Ele tá pedindo, né? Ele tá precisando, então a gente não diz não. Mas a gente não faz isso porque quer, a gente faz isso meio que por obrigação, porque a gente, né? Brasileiro, tem dificuldade de dizer não, né? Mas tem muita. Brasileiro, infelizmente, né? A gente dá muita volta, né?
para não falar o não. Talvez é para se preservar, né? Preservar a imagem. É porque o brasileiro foge do conflito, né? Sim. Porque como é uma cultura baseada em relacionamento, ele é muito esquivo, né? Então, tanto que eu falo que o maior câncer da cultura brasileira para mim, depois de 24 anos de Brasil, né, me dou o direito de falar mal um pouco do Brasil, né? O Cyrille é francês, né? Uhum. E o Cyrille veio para o Brasil como voluntário. Como voluntário. Como voluntário. Eu falo que o maior câncer da cultura brasileira é o pensamento deixa para lá. A situação que o Brasil está hoje é por causa desse pensamento. A gente vê um crime acontecendo, uma merda acontecendo, deixa pra lá. Não se mete. Não. O chefe assedia, não, deixa pra lá, aguenta, não fala nada, né? Então, a gente tem problema de relacionamento, a gente tem corrupção, a gente tem um monte de coisa. Não, deixa pra lá. Eu costumo dizer o seguinte, eu adoro churrasco brasileiro. Churrasco brasileiro é maravilhoso, não pela carne, tá? Mas pela dinâmica do churrasco. Você já escutou as rodas de um churrasco brasileiro? É maravilhoso, eu adoro. Nossa, o cara refaz o mundo. Não, realmente é fantástico. Se 10% daquilo que os caras falam durante o churrasco fosse aplicado no Brasil, o Brasil já dava um salto quântico. Não é? Sim. Então, só que aí você fala no final do jogo, você fala assim, e aí, gente, quem está disposto a participar da próxima reunião de condomínio? Não tô falando de ser síndico, não. Tô falando de participar da reunião. Não tem mais ninguém. Não, deixa pra lá. Quem está disposto a ser representante dos pais de aluno na turma do filho dele? Não tem mais ninguém. E às vezes você está criticando a tua paróquia, a conduta da paróquia, mas... Mas deixa pra lá. E quem se envolve, né? Então, realmente eu acho que é uma coisa que a gente tem que despertar nas pessoas, dizer, não, eu acho que como cristão a gente não pode deixar pra lá, né? Jesus, ele veio pra isso. Jesus não veio pra agradar, não. Ele não veio para agradar, ele veio ele tinha um perfil resistente, né? Ele tinha um perfil provocador, né? Ele veio para provocar, né? Ele não veio para agradar ninguém, não. O nosso programa, ele tá chegando ao fim, mas eu queria, Cyrille, lógico, já agradecendo muito você e deixando para o nosso ouvinte, para o nosso internauta aqui, já a proposta de tema, né? O próximo tema, a gente talvez marcar aqui para falarmos sobre essas 7 condições do Manifesto da Vida, detalhar um pouco isso. Mas eu queria que você fechasse para nós com uma frase. Que frase que você diria para quem nos ouviu essa reflexão sobre o ser voluntário hoje? Você me pegou de surpresa agora, né? Eu acho que a escolha é ser feliz. Ser voluntário e escolher ser feliz. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. E para você que está conosco, que nos ouviu, quero agradecer muito cada um que nos acompanhou. Lembrando sempre que toda terça e quinta-feira, aqui das 8 às 9 da noite, nós temos programa em família. Agradeço a Eunice. A Eunice falou que estava no trabalho. Acabou de chegar em casa, ouviu o programa conosco. Lá da Chácara Cocá, Edinamar, de Goiás, Goiânia, nos ouviu, a Maria das Graças do Jardim Jadaí, Itajaí, a Marcília de Osasco, obrigado pelas orações, obrigado por estar conosco no programa Em Família. Agradeço a comunidade Canção Nova que nos dá a oportunidade com essa parceria com a comunidade católica Sagrada Família, da gente trazer formação religiosa, de podermos rezar por você e traz hoje essa formação humana. A mais do que uma formação profissional, isso que o Cyrille nos traz é uma formação humana. Cyrille, que Deus te abençoe, abençoe você que esteve conosco e fique aqui, programa Em Família. Quinta-feira que vem temos mais esse encontro marcado. Em Família. Abril, nós anunciamos Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar. É a festa da vida que não tem fim. Nós nos alegramos porque Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.